Bom dia mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado do primeiro painel. Vamos dar início agora ao segundo painel dessa sala de hoje. Meu nome é Bernardo Ribeiro, sou diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesse painel, da sequência no nosso tema de empregos verdes, nós estaremos discutindo o tema da profissionalização e da inclusão produtiva. Nós contaremos com a Rosane Corgozinho, que é analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Também contaremos com a Marília Sintra Correia, que é representante ponto focal da Unidade de Meios de Vida do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e também a Stephanie Weber, que é oficial de comunicação de ações integrais e desenvolvimento urbano sustentável do URBACT. Ali no slide está incorreto, mas a ordem correta é essa. Antes de repassar, né, nós não vamos repassar as regras aqui, que já foram feitas no início, só queria dizer para vocês também, né, que o nosso fórum ele foi construído em observância ao compromisso de equidade de gênero da ONU Mulheres, e o quadro completo de palestrantes de todos os 12 painéis que teremos ao longo do dia de hoje e de amanhã, ele é 50% feminino. Então, sem mais delongas, para a gente já dar início aos trabalhos de hoje, eu quero convidar, portanto, a Rosane Corgozinho, analista de políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, para proferir a sua palestra. Rosane, pode ficar à vontade, você tem o espaço. Gente, bom dia. Sou analista de políticas públicas, como o Bernardo me apresentou. Vou tentar compartilhar aqui, Bernardo, o meu material. Tá ótimo. Se necessário, a nossa equipe está a postos também. Deixa eu ver onde está aqui. Você recebeu o que eu te mandei agora, mais recente, com a logo da prefeitura? Se puder passar esse? Vou verificar aqui. Ou PDF ou PowerPoint. Eu te mandei os dois. Pois é, gente. Vamos começar enquanto o Bernardo procura para mim, né? A apresentação correta. Eu estava assistindo aqui a sala anterior e as debatedoras, eles deixaram a Tânia, também a moderadora, ela colocou uma questão que eu considero aqui no nosso painel, a questão central. Ela colocou como sendo um dilema. Eu não digo nem assim que seja um dilema, na realidade, né? Porque a questão da geração de renda, a questão da geração de emprego, a questão da geração de trabalho, de uma maneira sustentável, de uma maneira decente. Nós temos os empregos verdes, e eles estão baseados muito na questão do emprego decente. E hoje a gente vive uma crise, né? Uma crise no mundo do trabalho. Então, assim, o que eu trago para vocês é o que a gente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o que a gente tem feito localmente. Porque grande parte dessas políticas, elas são políticas do governo federal, elas são políticas do governo estadual. Inclusive, os dados que eu trago da RAIS, né, o relatório lá das informações sociais anuais aí, é do governo federal. Né? Os QNAES também é do governo federal. Então, grande parte do que a gente trabalha em bases de dados não pertencem ao município. E também tem um limitador, né? Porque aqui eu estou contemplando apenas e tão somente, de acordo com os dados da RAIS, né, os trabalhadores formais. Então, muitas vezes, você pode ter uma atividade econômica verde, né? Você pode ter um MEI, um microempreendedor individual, você pode ter um CNPJ, mas você não tem, né? Você não é contemplado nas bases de dados, porque o MEI ele não é obrigado a declarar. Né? Então, assim, na RAIS. Sem falar a questão da informalidade. Mas nós temos uma série de trabalhos, empregos, ocupações que poderiam ser caracterizados como verdes, né, mas que não estão na formalidade. Então, o nosso radar não captura, né, essa informalidade. Conseguiu, Bernardo, achar o nosso... Sim, sim, o pessoal já está subindo, já está compartilhando. Então, gente, é um apanhado assim, modesto,
né, para um desafio imenso. O que eu trago aqui realmente assim, o que a gente dá conta de fazer, né? E às vezes até extrapolando um pouco, né, aí para outros níveis. Mas está aqui, ó, desenvolvimento econômico. Aí está, Lembrando que a Rosé. nossa secretaria... Sim, Bernardo? Aí está, pode ficar à vontade. Beleza. A nossa temática é justamente da profissionalização e inclusão produtiva. Trabalho com esse tema, gente, há 33 anos. Sou professora na área de administração, na área de economia, e aqui eu trabalho com inclusão produtiva das camadas mais vulneráveis da população, há mais de 20 anos. Pode passar, Bernardo? Aí vem a questão dos empregos verdes. Vamos dar uma passadinha. O que a gente está considerando na emprego verde aqui na nossa definição? Pode passar. Lembrando, gente, que esses conceitos aí da Organização Internacional do Trabalho, eles são conceitos fluidos. Hoje pode ser emprego verde, amanhã pode não ser. Lembrando que você pode ter empregos verdes e decentes, você pode ter empregos verdes não decentes, você pode ter empregos decentes não verdes. Então, é bom a gente deixar claro essa gama aí de possibilidades e a fluidez desse conceito, principalmente quando a gente vai trabalhar com políticas públicas, né? E lembrando também que, principalmente, empregos verdes são aqueles que reduzem o impacto das empresas no meio ambiente. Pode passar, por gentileza. Tem essas 5 vertentes aí que vão determinar a opção de empregos verdes, né, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Coloco como o centro para nós aí a proteção e a restauração dos ecossistemas, né, que todos eles, na realidade, convergem para essa proteção e restauração. Pode passar. Aqui, gente, nós vamos trabalhar com as atividades econômicas agregadas. Tá? Essas atividades econômicas agregadas, nós replicamos a metodologia utilizada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aí com a fonte dada logo embaixo, né? E também baseado na Organização Internacional do Trabalho. Então, nós temos essas atividades econômicas agregadas, esse grupo de 6 atividades econômicas, pode passar. Nós temos elas desagregadas, uma cidade muito grande, né, desagregando, então a gente eliminou esses vários dos desagregados. Mas de 2018 para 2020, lembrando que esse estudo que eu citei do Rio, gente, ele foi feito de 2009 a 2017. Então, nós já pegamos aqui 2018 e 2020. E já pegamos também, né, um pouquinho aí da pandemia, né, do escopo aí da pandemia da Covid-19. A primeira capital nesse ranking que a gente conseguiu mapear através das RAIs, tá, gente? Dos finais que foram selecionados de acordo com a metodologia do Rio e da Organização Internacional do Trabalho. A primeira capital é São Paulo, e de 2018 para 2020 ela teve um crescimento. Diga-se de passagem, se vocês observarem aí, das capitais, a gente pode destacar como tendo crescimento São Paulo, Fortaleza e Goiânia. Foram as 3 que conseguiram, entre 2018 e 2020, né, lembrando desse contexto de pandemia de 2020, conseguiram aumentar o número de empregos verdes. Esses empregos que beneficiam o meio ambiente, não causam impacto no meio ambiente, a poluição, a emissão de gases. Belo Horizonte está numa situação interessante, está em 3º lugar. Infelizmente, nós tivemos uma pequena queda de 2018 para 2020. Pode passar, Bernardo. E aí, gente, aí eu vou entrar na minha praia, diríamos assim. Né? Porque se a gente fala em emprego verde, se a gente fala em profissões verdes, se a gente fala em trabalho verde, se a gente fala em economia verde, nós também devemos tratar, devemos dialogar, debater, né? O que é a qualificação verde. Será que as nossas instituições de ensino, elas estão preparadas, elas estão conscientes para a necessidade de qualificar os nossos trabalhadores, os nossos jovens, e agora até os de transição de carreira, porque a população está vivendo mais, nós temos uma taxa de longevidade
cada dia mais alta, né? Como que essas instituições de ensino, principalmente as de formação profissional, elas estão lidando com essa transição econômica, né? De uma transição econômica baseada aí numa economia altamente poluente, altamente exploradora de recursos minerais, altamente comprometedora do meio ambiente, para, né, uma economia que proteja, para uma economia que otimize a utilização desses recursos naturais, para uma economia que proteja o ecossistema. Como que essas instituições estão fazendo? Bernardo? Aí tem as 3 perguntinhas, né, gente, para essas instituições. Sim, já tô, você vai ver que já estou chegando finalmente. Nós temos as 3 perguntas, né? Será que as instituições de formação profissional, elas estão preparadas para essa transição econômica? Como é que essas instituições compreendem esses desafios e suas implicações aí para as empresas, para os negócios? Como é que são as configurações curriculares dessas instituições perante a emergência da economia verde? E essas instituições, elas têm criado, elas têm desenvolvido, elas têm adaptado metodologias, né, mais dinâmicas, metodologias que possam desenvolver competências profissionais para trabalhar com essa economia verde, trabalhar na transição dessa economia. Bernardo? Aí nós temos o Fórum Qualifica BH, que é uma iniciativa nossa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A gente reúne no Fórum Qualifica BH em torno de 95 instituições de formação profissional, que oferecem formação profissional em toda a cidade, em todas as regionais, principalmente para jovem aprendiz, que contempla uma camada de jovens de extrema vulnerabilidade. E a gente, no fórum, nós temos representantes dessas instituições, e nós discutimos, nós debatemos e tentamos modificar, tentamos contribuir para que essas instituições possam atender, possam ofertar uma formação que corresponda a essa nova perspectiva econômica, que corresponda a essa transição econômica. Bernardo? Aqui, gente, eu coloquei só algumas frases para vocês entenderem como que essas instituições hoje elas estão trabalhando a partir desses diálogos, dessas discussões, das palestras. Nos reunimos uma vez por mês. Durante a pandemia, nos reunimos online. Eles ofertaram cursos online, né, de formação profissional, inclusive a própria prefeitura, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu citei como que essas instituições elas estão trabalhando essa questão do desenvolvimento sustentável, essa questão aí do meio ambiente. Pois não, para frente. Até coloquei aqui, gente, um exemplo mais recente, do dia 5, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa instituição me respondeu, perguntei, não estou aqui esclarecendo, explicando o nome da instituição, mas ela me respondeu até uma coisa interessante. Como que os jovens eles estão conectados com a produção de lixo, a questão do fast fashion, que Belo Horizonte é um polo de moda assim, né? E como é que isso tem impactos no meio ambiente e na atualidade. Bernardo? Essa outra instituição, ela trabalha muito bem a questão dos 5 R's da sustentabilidade. Tá? Como que isso vai suscitar mudanças e reflexões de atitude nos jovens. Né? Porque a gente tem que mudar o nosso comportamento. Tá? Principalmente o nosso comportamento profissional. Vamos lá? Próxima. Aí nós temos também, gente, o programa Gastronomia para Todos. Depois vocês podem entrar lá no site da PBH. É um programa que a gente criou durante a pandemia para atender os empreendedores da gastronomia que estavam precisando se conectar com as redes sociais para poder continuar suas vendas. Pode ir, Bernardo? Nós temos o empreendedorismo digital também com essa pegada, tá, de economia criativa e de economia verde. Ao outro. Nós temos o nosso Programa Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária, tá? Que ela é baseada justamente, gente, no respeito aos ecossistemas e preservação do meio ambiente. Bernardo. Atendemos esses segmentos, são 260 grupos distribuídos em 5 redes, inclusive tem uma específica da reciclagem. Vamos lá.
Aí, algum exemplo da produção, sempre visando, gente, o aproveitamento dos resíduos. Pode passar. E tem só agradecer e deixo aí meu contato, lembrando que todas essas informações elas estão no site da PBH. Desculpa aí ter escapulado um pouquinho do tempo. Muito obrigado, Rosane. Não tem problema, é importante você poder concluir. Agora eu vou seguir direto, né, na sequência, convidando então a Marília Sintra Correia, que é ponto focal da Unidade de Meios de Vida do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Marília, você pode ficar à vontade, você tem espaço. Bom dia, obrigada, Bernardo, obrigada aos organizadores. É um prazer estar aqui. Eu fiz também uma apresentação. Não sei se eu consigo compartilhar minha tela aqui ou se eu mando para vocês. Pode ficar à vontade para tentar, acho que você consegue. Tá, peraí. Me diz se vocês estão conseguindo ver. Sim. Tá a tela inteira ou tá aberto no modo edição? Não, ainda está no modo edição. Peraí. Acho que agora deu, né? Ainda não. Não? Mas a gente consegue ver no modo edição. Peraí. Aproveitando enquanto a Marília muda o modo, né, Marília? No nosso programa, nós temos a participação de refugiados. Inclusive, uma das que recebeu a premiação lá como uma das melhores participativas do grupo foi uma boliviana, lá no nosso grupo de negócios, empreendedorismo digital. Que legal. Vamos ver se agora vai, gente. Agora sim, perfeito. Bom, então, como já me apresentaram, né, eu sou Marília, eu trabalho no escritório do Acnur em Brasília. O Acnur no Brasil tem tem um escritório sede em Brasília, a gente tem escritórios de campo em São Paulo, Manaus, Belém, Boa Vista, lá em Roraima, e a gente tem um escritório de fronteira também, em Pacaraima, onde eu tirei essa foto. Essa aí é a fronteira do Brasil com a Venezuela, onde a gente tem recebido um fluxo bem grande de venezuelanos, né? Não estou conseguindo mudar o slide. Isso acontece com o meu equipamento também, Marília. Não mudou para vocês, né? Ainda não. Gente, será que eu posso, então, mostrar no modo edição mesmo? Acho que vai ficar mais fácil. Conforme você preferir. Vocês me desculpem que tecnologias não são muito o meu forte, tá? Bom, vamos lá. Acho que agora vai mudar. Pronto. Só apresentando bem brevemente, né? O Acnur é a agência da ONU para refugiados. A gente fez aí 70 anos de existência no ano passado. Hoje em dia estamos em 134 países com essas 3 grandes missões de salvar vidas, assegurar direitos e construir futuros das pessoas que são forçadas a abandonar seus lares devido a um fundado temor de perseguição relacionado a conflitos, guerras, perseguições. Todo mês de junho, dia 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado, e a gente lança um relatório que chama Tendências Globais, com os números, né, do refúgio no mundo. A gente vai lançar aí esse mês, mas adianto para vocês que a gente já ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas forçadas a se deslocar em 2022, e aí vou incluir refugiados, deslocados internos, apátridas, solicitantes, outras pessoas com necessidade de proteção internacional.
Aqui no Brasil, até fevereiro, o CONAI, que é o Comitê Nacional para Refugiados, né, do Ministério da Justiça, já reconheceu mais de 62 mil pessoas como refugiadas, são quase 50 mil da Venezuela. E aí, passando aqui, entrando mais um pouco no nosso tema, né, o ano passado o Acnur fez uma participação na COP26 para mostrar como está diretamente relacionado o deslocamento forçado e a emergência climática. Então, até 2020, que foi quando a gente tinha coletado esses dados, mais de 30 milhões de pessoas tinham fugido de suas casas por causa de desastres climáticos, e 98% deles eram por causa de inundações e tempestades. Importante frisar que mais de 40% das pessoas refugiadas no mundo, elas estão acolhidas em nações altamente vulneráveis à mudança climática, né? São países em desenvolvimento, ao contrário do que muita gente pensa, não são os países da Europa ou dos Estados Unidos que mais recebem os refugiados, são os países vizinhos aos grandes conflitos, que normalmente são países em desenvolvimento. E o Acnur tem essa estimativa de que se a gente não tiver uma redução séria, né, das tragédias ambientais e dos desastres relacionados ao clima, até 2050 a gente pode ter mais de 200 milhões de pessoas forçadas a se deslocar e precisando de ajuda humanitária diretamente por causa da emergência climática. Dentro disso, no final de 2019, começo de 2020, o Acnur contratou uma consultoria para ajudar a gente a fazer uma pesquisa sobre a economia verde no Brasil e como é que a gente poderia pensar em estratégias de inserção laboral de refugiados e imigrantes na economia verde, né? Então, a consultoria foi a consultoria Mandala. O grande objetivo dessa pesquisa, como eu falei, é potencializar a nossa busca por soluções duradouras, por integração socioeconômica dessas pessoas, tendo o tema ambiental como transversal, né, em toda a nossa resposta humanitária. Então, a gente pediu para o pessoal da Mandala quantificar, setorizar e localizar para a gente onde estavam os empregos verdes no Brasil, em quais áreas, qual é o nível de formalização, né? A Rosane estava mencionando aí que a gente tem empregos decentes e não decentes, formais e não formais, quando a gente fala de economia verde, então a gente queria entender exatamente isso, o nível de formalização, as condições de trabalho e o potencial de contratação de pessoas refugiadas imigrantes, para que, a partir disso, a gente pudesse traçar as estratégias a partir dos desafios, das características de cada setor, né? Eu passei muito rápido no slide anterior, mas eu deixei aqui o link da pesquisa completa, depois eu posso mandar pelo chat ou por e-mail, como vocês preferirem, mas eu vou fazer passar bem rápido nele, então sugiro que vocês acessem o nosso site e vejam a pesquisa completa, e lá também tem muitas outras publicações. A pesquisa ela vai trazer essa visão panorâmica sobre cada setor da economia verde, como eles estão diretamente relacionados às etapas da economia circular, né? Então, vimos aí que na etapa de infraestrutura é onde estão os grandes empregadores, as grandes empresas com potencial de vagas, número de vagas muito maiores, mas aquelas vagas mais de base, né, de entrada. Na etapa de consumos e serviços, a gente tem um número maior de pequenos e médios empregadores, que eles têm uma capacidade menor, mas eles também estão mais pulverizados e tendem a oferecer, muitas vezes, uma qualidade de trabalho, de relação trabalhista um pouco melhor, né? A parte do empreendedorismo, do cooperativismo, que também é algo que a gente vê como uma oportunidade para a nossa população, fica na área de extração e produção. E a etapa de recuperação e retorno é onde a gente vê principalmente a informalidade, né, da economia, né? Principalmente aí um grande exemplo que também já foi falado, dos catadores de latinha e tal, que também em Boa Vista tem muitos refugiados imigrantes venezuelanos
inclusive os indígenas, gerando renda com isso. Aí aqui, só para vocês entenderem o que eu estava explicando, isso aqui a gente vai, na pesquisa, ele vai mostrar de cada um dos setores, ele vai mostrar o número de empregos no Brasil, a tendência, se vai ter mais empregos, menos empregos, qual é o nível de formalização, em quais regiões estão esses empregos, né? Como é que a gente pode acessar esses empregos e inserir os refugiados e imigrantes, qual é a condição de trabalho, em qual etapa do ecossistema eles estão, em uma breve descrição. Então, eu convido vocês a dar uma olhada no estudo, porque eu não vou conseguir apresentar tudo isso aqui, eu trouxe só um exemplo do setor de energias renováveis. Isso aqui eu fiz questão de trazer também, é uma preocupação que o Acnur sempre tem, que também já mencionaram aqui, eu fico muito feliz, mas aqui a gente, em todas as nossas análises, estudos, intervenções, projetos, a gente tenta ter esse olhar tanto para o gênero, mas também para as questões de idade e outros temas de diversidade. Isso foi uma coisa que do gênero chamou muita atenção da gente, que o quanto a economia verde no Brasil é desigual em termos de gênero, né? Então, a cada 3 homens empregados, a gente tem uma mulher apenas. E aí aqui a gente traz, como eu falei lá no final da pesquisa, algumas estratégias e formas de inclusão de... Só um momentinho. Agora eu não posso, obrigada. Desculpa, gente. De inclusão dessas pessoas, né, de cada setor e cada tamanho de empresa e tipo de contratação vai exigir uma estratégia diferente. A gente traz ali para cada uma dessas 3 estratégias algumas ações práticas a serem implementadas, mas a conclusão geral que a gente traz é que refugiados e imigrantes podem contribuir ativamente para um processo mais sustentável de recuperação da economia brasileira pós-pandemia. Eu pus isso aí porque a gente fez o estudo, a gente lançou o estudo, veio a pandemia, e a gente não conseguiu mais atualizar o estudo, né, para o cenário pós-pandemia, mas em outros estudos, em outras análises que a gente vem fazendo, a gente identificou o quanto essa questão transversal do meio ambiente é ainda mais importante nesse contexto de recuperação econômica pós-pandemia. Nem estamos ainda no pós-pandemia, ainda estamos no durante, mas ainda já é essencial. Então, a recuperação econômica ela vai precisar se basear numa economia que considere essa dimensão ambiental de forma transversal, que envolva todos os setores da sociedade em respostas sistemáticas, integrais e sustentáveis. E a própria construção desse modelo, né, de economia mais circular e mais inclusivo, traz em si novas oportunidades de negócio, de geração de emprego, de geração de renda e de desenvolvimento socioeconômico, tanto para as comunidades deslocadas, as pessoas refugiadas e imigrantes, mas também para a comunidade de acolhida, né, para a comunidade brasileira, para os brasileiros que estão recebendo essas pessoas, que é outro tema muito caro para o Acnur, que a gente possa desenvolver não só as capacidades e a inclusão socioeconômica das pessoas forçadas a se deslocar, das pessoas refugiadas, mas também das pessoas que estão recebendo essas pessoas, né? A gente tem que desenvolver todo mundo para que consigamos uma integração local plena e uma coexistência pacífica. E aí, alinhado a isso, lá em 2018, foi assinado o Pacto Global sobre Refugiados. A gente ainda nem tinha a pandemia, mas isso já estava no radar do Acnur, do Mundinho do Refúgio, aí, o quanto essa questão ambiental impacta no nosso trabalho e na vida das pessoas. E aí a gente já trazia, então, essa necessidade de aumentar a resiliência das pessoas refugiadas e deslocadas aos impactos das mudanças climáticas e outros riscos ambientais, também aumentar a resiliência das comunidades de acolhida. Isso só pode ser feito se as ações do mundo humanitário estiver diretamente alinhada aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, e se toda a sociedade estiver envolvida, né, isso é uma grande conclusão do Pacto Global, é que a proteção e a integração de pessoas refugiadas e forçadas a se deslocar, ela só é plena se a gente tiver responsabilidades compartilhadas entre todos os atores da sociedade. O setor privado não está de fora, muito pelo contrário, e aí dentro do setor privado a economia verde tem se mostrado cada vez mais essencial e com um potencial de crescimento muito grande.
Não sei se fiz aqui uma fala bem rápida, corrida, porque eu sei que a gente está atrasado. Agradeço muito o convite, queria ter a oportunidade de falar mais, e de contar mais, e discutir mais, e aprender mais com vocês também, mas fico à disposição. Posso mandar aqui no chat também meu e-mail, meus contatos, e a gente pode combinar novas conversas e novas sessões, e estou aberta também para qualquer pergunta, dúvidas, comentários. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Foi precisa no tempo, tá? Foi ótimo. Eu coloquei no chat para vocês, tomei a liberdade de puxar o link da pesquisa, né, que o Acnur fez, que inclusive foi uma das nossas motivações para esse convite. A gente chegou a essa pesquisa, achou super importante todos os dados e informações que constam lá, e por isso o convite foi feito para que eles pudessem, né, para que a Marília pudesse apresentar para a gente. Então, eu recomendo bastante, a gente vai fazer um estudo em cima disso também aqui na diretoria, e recomendo a todo mundo também acessar o link e conferir ali as propostas e o estudo que foi feito. Dando sequência, então, ao nosso painel, eu vou convidar, então, a Stephanie Weber, que é oficial de comunicação das Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável da rede Urbact. Stephanie, você tem o espaço, fica à vontade. Bem-vinda. Bom dia, obrigada, gente. Eu estou tentando share my screen, mas está falando que eu não posso. Esperar um pouquinho. Antes de tudo, vai resolver para você, pode ficar tranquilo. Tudo bem. Enquanto isso, eu posso começar falando aqui. Muito obrigada por me convidarem hoje. Eu estou muito tocada de estar aqui com outros panelistas tão inspirantes, com tantas histórias bonitas de se ver. Eu me chamo Stephanie Weber, eu faço parte do secretariado da Urbact. Eu sou metade brasileira, eu nunca fiz essa apresentação em português, mas eu vou fazer esse esforço, então peço desculpa de antemão já pela apresentação que está em inglês, e se me faltarem palavras e eu acabar indo para um English-Português, anyway. Vamos lá. Posso share my screen? Isso. Agora eu consigo. Isso. Então, eu vou falar de um outro escopo, de uma outra ideia, porque, como o Bernardo introduziu, eu faço parte do secretariado do Urbact, que é um programa europeu de cooperação territorial, o que quer dizer que o nosso escopo de ação é na Europa. Então, é uma perspectiva um pouco diferente, mas com lições que eu acredito. Eu acredito profundamente na cooperação internacional e no aprendizado pelas trocas. Então, eu vejo muito valor no que foi dito hoje por outros colegas que eu estou ouvindo, e eu espero também que seja recíproco o que eu for falar. Então, antes de tudo, a informação um pouco administrativa, burocrática. Eu tenho que dizer que nós somos financiados parcialmente pelo European Regional Development Fund, então nosso fundo de desenvolvimento regional, por isso que a gente só cobre alguns territórios que são compreendidos na União Europeia, e é um programa que também é cofinanciado pelos Estados-membros e parceiros, ou seja, para entrar para o nosso grupo, para entrar para o nosso programa, tem que ter esse aspecto de cofinanciamento, então demanda muito também um compromisso da parte das cidades. O nosso maior objetivo é promover mudanças de desenvolvimento sustentáveis no meio urbano da Europa, o que é bem vasto, na verdade. Então, a gente não só fala de questões climáticas, mas muito de inclusão social, economia, governança de uma maneira mais geral. E é importante também de destacar o fato que nosso maior meio de ação são com as municipalidades. Então, por mais que a gente tenha um efeito, que a gente fale com a sociedade civil, às vezes com decision makers, com pessoas em institutos no nível europeu, os nossos beneficiários, eles são, na grande maioria, municipalidades e autoridades locais. Com isso sendo dito, a gente tem 3 atividades centrais que são os pilares do programa. Como vocês devem imaginar, um programa político tal qual um instrumento, ele é temporário, ou seja, ele não é feito para ficar. A ideia é justamente que as cidades usem a experiência durante o programa do Urbact para chegar numa mudança política. Então, tem de uma maneira que a Rosana trouxe, a ideia de mudar o comportamento das pessoas na cidade, mas igualmente influenciar a decisão política no nível local e, quem sabe, até além disso. Então, para basear nossas atividades, a gente tem, de um lado, as redes de cidades, que é o Transnational Networks que a gente tem, que é
maior concentração de trabalho que nós temos do nosso lado. Então, a ideia é que a gente não financia um projeto, não é que a gente fala, bom, tem uma questão de moradia, de habitação que precisa ser trabalhada em tal cidade, bom, a gente vai financiar esse projeto in situ. Não, a ideia é achar cidades por toda a Europa, de todos os tamanhos, que tenham uma vontade política ou um desafio em comum e que elas possam vir juntas, entrar numa jornada de 2 a 3 anos, em que elas vão procurar respostas, quick wins, então ganhos rápidos, ou mecanismos que não foram pensados até então, juntas. E para isso acontecer, a gente tem o segundo pilar, que é justamente a ideia de capacity building, que é a capacitação, que é, de um lado, aumentar as qualificações, tanto das pessoas que estão na municipalidade, mas também os que estão envolvidos no projeto. E, por último, a gente tem uma grande parte do nosso trabalho também, que é sobre o conhecimento, que é justamente disseminar essas lições que foram aprendidas durante esse tempo. Então, se a gente acha um bom exemplo que aconteceu no nível muito local, e a gente vê sinergias em comum com outras cidades, e uma necessidade numa escala global europeia, por que não agrupar todo esse conhecimento e fazer o lobby dele para frente? A gente tem alguns projetos que eu vou falar mais para frente que a gente está negociando hoje em dia com o Parlamento Europeu. Então, a ideia é justamente de potencializar essa mensagem. E, dentre essas 3 atividades, a palavra mais importante para nós é integração. A gente trabalha de uma maneira que a gente considera integrada, o que quer dizer que a gente tem uma integração horizontal, que quando a gente trabalha com uma municipalidade, não é porque a gente está falando de assuntos urbanos que a gente vai trabalhar só com o departamento de urbanismo. A gente também vai falar com o departamento de educação, inclusão social. A gente tem muitos dos nossos projetos que também trabalham com a questão de imigrantes e como inseri-los no mercado de trabalho. É também horizontal essa integração no sentido que a gente está falando de não estamos só trabalhando em um bairro, mas também nos bairros que estão ao redor, assim como às vezes temos cidades que trabalham entre si, tem uma certa noção de intercomunalidade, não sei se isso funciona em português, mas vamos lá. E o mais importante é que nós temos a ideia de integração vertical, que a gente está falando com a pessoa que foi eleita, o representante político, como também a sociedade civil. Então, a ideia é colocar todo mundo sentando na mesma mesa. E, com isso, a gente cria uma comunidade Urbact global, quase, porque a gente tem a secretariado, que é bem pequenininho, o qual eu faço parte, e que fica aqui em Paris, nós somos 15 pessoas. Nós temos os representantes dos Estados-membros europeus e os embaixadores nacionais, que são os National Urbact Points, que são também uma pequena parcela. Nós temos uma série de consultores e experts que trabalham e dão apoio para os nossos projetos, porque a gente está falando de uma grande variedade de assuntos que demandam um conhecimento específico. Nós temos o nosso grupo de cidades, que são os beneficiários, e, além disso, a gente tem as pessoas, além disso, o que o Ilan, no último painel, ele chamou de atores não estatais. Achei que é uma boa formulação. A ideia é justamente que, quando a gente fala de um assunto em particular, que seja uma questão de climática ou não, nós tenhamos outros atores que estão sentados com a gente ao redor da mesa. Eu gosto muito de pensar na analogia de que, quando a gente tem um problema e a gente apresenta ele para um grupo de arquitetos, a solução sempre vai ser na mesma linguagem, vai ser as plantas, os cortes. E quando a gente envolve outras pessoas, a gente tem um novo vocabulário que enriquece esse encontro. Então, eu vou falar em particular de alguns projetos que a gente tem que tocam, que tangeiam a questão de emprego, mas também a questão de clima e green development. Essas fotos aqui são, em particular, de um projeto que é liderado pela cidade de Roma, e que, justamente, seguindo um estudo que saiu da cidade de Malmö, na Suécia, eles se deram conta que os jardins urbanos eram lugares de troca e essenciais para criarem elos sociais entre os migrantes que estavam chegando em Malmö e as pessoas residentes locais. Criava um lugar um pouco de lazer, ao mesmo tempo que dava a ideia... É bem legal, esse estudo que é de Malmö, ele é bem legal porque ele fala justamente da ideia de que você conhece a cultura do outro a partir da comida também. Você experimenta o outro, então você aceita ele também. Então, esse é um projeto que ele está bem próximo dessa pesquisa, que é muito legal, porque a gente tem muitos acadêmicos, pessoas de faculdades, que estão nesses grupos
nesses grupos mais largos da comunidade Urbact. E a cidade de Roma, com mais 7 outras cidades, que eu não vou listá-las porque tem muitas, mas a ideia foi que eles começaram a desenvolver, mapear e investir nesses jardins urbanos. E, de um lado, tiveram 2 lições que vieram, que uma foi a questão da educação, de envolver as crianças desde cedo, de aprenderem o que comer, o que elas estão comendo, como elas estão plantando, de onde vem a comida, e, ao mesmo tempo, que apareceu um nicho de trabalho aqui. Porque a gente está falando de fazendas, digamos assim, fazendas urbanas quase. Você precisa de gente que sabe o que eles estão fazendo. E virou um nicho de inserção de trabalho para algumas pessoas, que foi formalizado pela cidade de Roma. Na sequência, e eu vou deixar essas fotos porque eu também acho elas bem representativas, em contrapartida de Roma, que é uma cidade enorme, por exemplo, nós temos um outro projeto que ele fica em Montsartou, que é uma cidadezinha de 10 mil pessoas, 10 mil habitantes, é pequenininho, a gente de fato trabalha com cidades de todos os tamanhos, e é muito legal essa ideia de laboratório das cidades, ainda mais cidades pequenas, que a gente consegue ver às vezes o efeito mais rápido. Acho que é uma linha vermelha, uma lógica que tem sido repetida aqui durante os 2 painéis aqui. As municipalidades e o nível da cidade têm uma escala muito coerente para ter processos participativos e para achar investimentos. É verdade, não são os mais dependentes, mas para mim está na essência da ideia de laboratório urbano. E essa cidadezinha de Montsartou, eles começaram com um processo de desenvolvimento de território em que o objetivo deles era que todas as cantinas das escolas públicas da cidade tivessem só comidas bio e orgânica. E para fazer isso, teve um baita lobby com os fazendeiros que já estavam lá para passar para o bio, teve muitas coisas, e entre elas é que a cidade se deu conta que uma das maneiras de garantir que tivesse comida bio em todas as cantinas era que a própria municipalidade criasse a sua fazenda. Então, hoje em dia, a municipalidadezinha de Montsartou, com 10 mil habitantes, tem empregados da municipalidade que são fazendeiros, e virou também um nicho de trabalho, e com também toda essa questão de ensino, educação para as crianças e tudo. E foi muito legal de ver que eles conseguiram realmente passar para um modelo que 100% das comidas servidas para as crianças são orgânicas. Com isso, tiveram efeitos como waste food, desperdício de comida que foi reduzido. Teve um grande trabalho que, como eu estava falando, a gente pega esses exemplos pequenos e quando a gente consegue agrupar casos suficientes e evidências suficientes, a gente consegue apresentar para um próximo nível. A gente está trabalhando com essa cidade de Montsartou e com os parceiros deles para apresentar um projeto para o Parlamento Europeu no quesito de licitação, porque o processo de licitação nessa cidadezinha também virou uma questão a ser explorada, porque é contra a lei francesa você falar na sua regra de licitação: nossa, pegamos produtos bioorgânico. Ok, então como a gente pode contornar isso? Vamos então fazer a nossa licitação agora que só aceita produto que seja local. E pouquinho a pouquinho tem essas pequenas vitórias que tangenciam também uma questão das leis de território, de solo. Tem fazenda suficiente para isso? Não tem como trabalhar todas essas questões. E é muito legal de ver que tem cidades, por exemplo, eles têm um parceiro de uma cidade búlgara, que se chama Trojan, que a municipalidade também criou uma fazenda de maçãs. E é muito legal ver que, como eu não acredito muito no termo boas práticas, porque eu acho elas muito contextuais, mas é legal ver como essas trocas de experiência podem levar a efeitos catalisadores e afins. E nós temos muitos projetos, entre eles nós também temos um projeto que é liderado por Clermont-Ferrand, na França, que eles trabalham sobre Zero Net Energy, que é a neutralidade de carbono, vamos dizer assim. E justamente uma das coisas que foi dito hoje, não só pelo Ilan, mas também pela Sônia, se eu não me engano, que tem uma dificuldade enorme de transformar esse assunto numa coisa que seja palpável para as pessoas, que elas consigam entender e se relacionar. Então, esse é um projeto que trabalha não só com a municipalidade, mas além de criar informação de onde vem sua energia. Ok, você tem um carro que ele é elétrico. Tá bom, mas a energia que é produzida, ela é a partir de carbono? Ela é sustentável? Sim ou não? Então, esse é um projeto que tem 10 parceiros, cidades parceiras, você tem aí o mapa na tela com mais ou menos a distribuição geográfica, e eles estão trabalhando com planos de ação integrados para justamente atingir neutralidade de carbono daqui até 2050.
E isso traz, é muito interessante de ver justamente essa troca transnacional, porque é aí que a gente vê também as diferenças. Tem duas cidades parceiras, dois países que são bem pró-biomassa, mas é super polêmico para outros. Então, isso também traz que tipo de indústria a gente envolve, onde é que a gente quer desenvolver, e sem falar que na municipalidade mesmo, o parceiro da Polônia dessa rede em particular, eles criaram um novo departamento da municipalidade deles, que é voltado para sociedade civil, engajamento da sociedade civil, voltado para questões climáticas. Então, por exemplo, fica em Białystok, no norte da Polônia, super frio. Então, por exemplo, eles criaram um serviço que é dar segunda vida aos aquecedores que são de dentro de casa, porque é um equipamento que dura muito, mas nem todo mundo tem a grana ou o capital para poder comprar, dar uma segunda vida, e a ideia é justamente fazer as coisas durarem de uma maneira diferente. E esse é um approach que a gente valoriza muito. A gente trabalha com questões de gênero, tem muitas cidades com as quais a gente trabalha, que atualmente elas criaram a posição Gender Officer no escritório. Então, assim, quando eu falo das mudanças que a Urbact faz, talvez elas não sejam das maiores, não era uma escala enorme, mas são pequenas coisas e que a gente muda também a forma de pensar e o comportamento das pessoas. E eu não vou entrar em todos os detalhes de todos os projetos que a gente tem, porque atualmente a gente tem volta de 50 projetos que estão em curso atualmente. No total, a gente tem centenas de projetos dessas redes. Estamos falando de milhares de cidades, mais uma vez, de todas as partes da Europa, de todos os tamanhos, com diferentes pontos de entrada. E só para dar uma overview aqui bem rápida, nós temos projetos que trabalham com a questão do espaço público, do espaço verde, de políticas quase de saúde. Nós temos alguns projetos aqui que trabalham com a questão de transição energética, outros que trabalham com a circular economy, talvez mais voltada para a parte de construção, ou com centros de ressignificação e reciclagem. E é importante dizer que, como foi dito hoje mais cedo, tem uma questão enorme de transversalidade. Querendo ou não, a questão climática é uma coisa que ela permeia muitos dos projetos, mesmo que não sejam assuntos principais deles. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que é voltado para Corporate Social Responsibility, responsabilidade social corporativa, e uma das coisas que saiu em um dos parceiros vindo de Budaörs, na Hungria, foi de fazer a compensação carbono através da plantação de árvores. Lógico que no meio disso tudo tem muita coisa que a gente quando a gente está informando as cidades com quais a gente trabalha, a gente toma muito cuidado para evitar o greenwashing. A gente tenta ao máximo fazer uma distinção do o que é verdadeiramente verde, e às vezes justamente o que foi dito da informalidade, do trabalho decente, não decente, como a gente pode oficializar isso de uma maneira e formalizar algumas atividades de uma maneira que seja positiva. E, como eu disse, tem alguns veios, alguns assuntos em particular que a gente vê que são mais comuns entre os nossos projetos e que tem uma atenção especial. Por exemplo, aqui a gente tem muitos projetos atualmente que trabalham com questão de comida, rural, urbano. A gente tem um projeto que trabalha com abelhas, porque a gente acredita que abelhas são indicadores de biodiversidade, que também tem toda uma questão de apicultura, apiculturismo, com turismo, ensinamento, educação. Tem vários veios, tem vários efeitos que alavancam outros processos. E nesse esforço de formalização de conhecimento e tudo, nós temos, por exemplo, um trabalho que a gente fez dentro do nosso Knowledge Hub, nosso polo de conhecimento, que é sobre Food and Local Sustainable Production, que vocês estão muito mais do que bem-vindos para virem visitar no site, que tem nossos últimos conhecimentos e coisas do gênero e afins. É isso do meu lado, tentei me ater ao tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui está meu e-mail, fico à disposição de vocês e obrigado de novo pela atenção. Obrigado, Stephanie. A gente vai passar agora para o debate, e eu queria traçar uma linha mestra do que a gente viu aqui, e também fazer uma breve provocação aí. Vocês podem ficar à vontade para poder responder, né, conforme vocês preferirem, as três. Em primeiro lugar, eu acho super relevante, e eu falei no painel de ontem,
que eu fiz a abertura, uma das aberturas, que a função da nossa diretoria de Relações Internacionais, uma delas é nos aproximar de oportunidades de aprendizado para geração de conhecimento e desenvolvimento de políticas públicas no município. De onde é que elas possam vir, principalmente de boas práticas, né? Apesar de você não gostar do termo, né, Stephanie, mas apesar de redes de aprendizagem, né, internacionais. E é fundamental isso para a gente poder criar políticas de interesse. Então, a geração do conhecimento, de um lado, lá que foi apresentado nesse relatório da Marília, a difusão desse conhecimento através dessas práticas, dessas redes de aprendizagem, e a execução delas através de políticas formadoras, como as apresentadas pela Rosane, elas são uma rede conectada muito forte para a gente poder produzir políticas públicas de impacto no município, né? Mas, para além disso, a gente entende, e aí é uma opinião minha, vocês podem discordar, mas eu tenho essa visão que é um mito para mim, mas é algo que eu vejo muitas pessoas acreditarem, que valor agregado é gerado em economia, em empregos e economia altamente carbonizada. E investimentos de impacto, principalmente vindos do setor público, vão se interessar por essa economia porque acredito que o valor agregado está lá e não é necessariamente nos empregos verdes. Eu vi de uma maneira muito clara no relatório do Acnur como que vários setores de empregos verdes conseguem gerar esse potencial de alto valor agregado similar a esse impacto que a gente vê em economias altamente carbonizadas. E essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Como que vocês enxergam o potencial, a capacidade, às vezes, do setor público de sensibilizar principalmente os investidores e os detentores de capital para poder entender que existe alto valor agregado, sim, nos empregos verdes e nos setores que são potencializados por eles, para que a gente possa, para além disso que o setor público faz, né, que é desse amarrado todo que eu falei aqui, a gente poder engajar o setor privado, que foi muito falado no painel anterior, como relevante e central na promoção dos empregos verdes, para que a gente possa fazer essa transição sustentável de uma maneira impactante e trazendo esses grandes atores e também produzindo maior impacto, né, nessas capacidades de geração de dados, de aprendizado, de rede de conhecimento, efetivamente de capacitação dos nossos cidadãos para poder entrar nesse mercado. Bom, vamos lá, eu posso começar. Eu acho que, para mim, o essencial tem uma questão de comunicação, que é o mais importante, porque, de fato, as pessoas desconhecem as vantagens. E a verdade é que, olhando para os números, é muito vantajoso trazer e arranjar, não só engajar, mas realmente conseguir investimentos, tanto em empresas privadas como da municipalidade, o dinheiro público mesmo, mas o primeiro passo é justamente alertar as pessoas desse potencial. Acho que tem um potencial que ele é hidden, ele é escondido nesse sentido. Então, para mim, a primeira coisa é convidar as pessoas, eu sei que eu estou um pouco repetindo o que eu disse na minha apresentação, mas é chamar as pessoas para sentar em volta da mesma mesa e começar uma discussão. É ter um diálogo e um canal de comunicação aberto. Para mim, é a primeira coisa, porque senão não importa o que você vai fazer, não importa que projeto você lança, não vai chegar no ouvido e não vai convencer ninguém. Indo na mesma linha da Stephanie, assim, e obrigada pela pergunta super importante, super constrói toda a linha, acho que juntando as nossas 3 falas mesmo. A gente tem batido muito nessa tecla da abordagem de toda a sociedade integrada, de como todos esses problemas que a gente, esses desafios que a gente tem cada vez mais que lidar, né, enquanto humanidade, enquanto sociedade, são desafios complexos, e que desafios complexos eles exigem respostas multidimensionais e que necessariamente envolvam todos os setores da sociedade. Então, eu acho que o poder público tem muito essa função de chamar para o debate, de chamar também para a responsabilidade, chamar para si mesmo a responsabilidade, mas também mostrar que, né, que o setor privado e os outros setores têm responsabilidade, e de ir criando, assim, principalmente quando eu penso na nossa população de pessoas refugiadas e imigrantes, é muito importante o desenvolvimento de políticas públicas, planos estaduais e municipais, para a integração socioeconômica dessas pessoas, porque elas vão tirando algumas barreiras, elas vão criando facilidades de acesso para que o próprio setor privado também possa chegar e incluir essas pessoas, incluindo, falando aí também da economia verde,
que, como a gente viu, também como eu falei na minha apresentação, a maioria dos setores estão na economia formal, então tem toda aí essa questão de barreiras legais e regulamentações que o poder público pode ajudar a facilitar. Rosane, você quer comentar? Sim, na realidade, aqui em Belo Horizonte, nós temos um projeto piloto, que eu não coloquei aí na nossa apresentação, que é um projeto piloto que a gente implementa no Confisco, que é um bairro de periferia, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem, na Regional Pampulha, em que a gente tem lá uma rede, sim, uma rede bem poderosa, com vários atores de órgãos públicos, e principalmente a Faculdade de Arquitetura da UFMG e a Faculdade de Design da UEM. Então, ali nós estamos com o planejamento de um pomar, de uma horta coletiva, de um corredor, na realidade, porque ali nós estamos numa área de vulnerabilidade climática. Uma das 16 áreas apontadas pelo estudo que foi feito em 2016 pela Prefeitura de Belo Horizonte, das regiões em que estão concentradas as vulnerabilidades climáticas. Então, o Confisco é uma dessas. E eu vejo que o poder público ali, e os resultados que a gente já está colhendo, numa intervenção que a gente tem um parque, a gente tem 3 nascentes que contribuem para a Lagoa da Pampulha, que é de preservação, patrimônio da humanidade, aquele conjunto arquitetônico todo, né? E a gente tem ali dependentes químicos, a gente tem ali moradores em situação de rua, a gente tem pessoas invisíveis, totalmente visibilizadas pela sociedade, e que, através da articulação do poder público, né, quando eu falo articulação do poder público, é da municipalidade, é da assistência social, é da educação, com assistência social com os CRAS, educação com as escolas, é da cultura com o Centro Cultural Pampulha, inclusive, por incrível que pareça, da segurança com a Guarda Municipal, é da segurança com a Polícia Militar, e a nossa secretaria também muito empenhada nessa interligação, nessa conexão desses atores todos, para que a gente possa construir esse corredor verde. Então, acho que o papel do poder público é de grande articulador, sabe? Eu acho que é de captador de recursos, é de articulador, é de apresentador, é de integrador, é de acolhedor, é de agregador, sabe? Trazer essas pessoas, acolher essas pessoas, essas instituições, seja pública, seja privada, seja em qual esfera pública esteja, esses atores, trazer esses atores para os nossos desafios, para que eles possam contribuir de maneira efetiva, como a gente tem visto no Confisco. É um trabalho assim, que, posteriormente, faremos lá um estudo de caso. Também sou assim, muito incomodada com essa palavra de boas práticas, a expressão boas práticas, mas é uma boa prática, não digo nem boa prática, acho que é uma excelente prática esse piloto que a gente está desenvolvendo e que futuramente pode ser replicado aí com o apoio desses mesmos atores, né, em outros territórios com vulnerabilidade climática. Obrigado, Rosane. Bom, eu não vou fazer mais perguntas, devido ao avançado horário. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês 3 aqui nesse painel, foi bastante enriquecedor, colocando, né, à disposição a nossa Secretaria de Diretoria de Relações Internacionais para articulações futuras. Acho que vai ser muito interessante a gente seguir nessa conversa. Quero convidar todos às atividades da tarde, que se iniciam às 14 horas, com outros painéis na sequência, e, por fim, declaro essa sessão realizada com sucesso. Muito obrigado, um ótimo dia a todos e nos vemos em breve.